Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe e vamos falar sobre o time titular do Santos para a estreia contra o Mirassol no dia 15 de janeiro. O Dair Helman já tem definido os titulares para a estreia do Santos no Paulistão. Quero também falar sobre o lateral esquerdo Zeca, o que tem de verdade sobre uma possível volta do Zeca ao Santos Futebol Clube. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, o Santos segue a preparação para a estreia no Campeonato Paulista. E o Dair Helman tem treinado de forma bastante forte nos últimos dias, exigido muito dos jogadores, e quando questionado se ele já tem um time definido na cabeça dele para a estreia do Campeonato Paulista, dia 14 contra o Mirassol, o Dair disse que sim. E olha, de acordo com a apuração do Lucas Musetti da UOL, o time titular do Santos para a estreia no Paulistão deve ser o seguinte: João Paulo no gol, João Lucas pela direita, na zaga, Michael e Bauerman, e do lado esquerdo, Felipe Jonathan. No meio-campo, Rodrigo Fernandes, Dodi e Soteldo, fazendo a função de meia. Do lado direito do ataque, Lucas Braga. Do lado esquerdo, Mendonça. E como centroavante, Juan Seco. Portanto, tá aí, o time base do Santos Futebol Clube para a estreia no Paulistão contra o Mirassol. Algumas observações importantes. Do lado direito da defesa, na lateral direita, o Natan chegou a treinar algumas vezes também, sendo testado por ali, mas é muito provável que o João Lucas comece como titular. Do lado esquerdo, o Lucas Pires treinou algumas vezes, muito por conta que o Felipe Jonathan ficou fora de muitos treinamentos, inclusive no dia de ontem também não treinou, ficou treinando na parte interna do CT Repelé. No meio-campo, os substitutos de Rodrigo Fernandes e também de Dodi, que acabaram ficando fora de alguns treinos, foi Sandri e também o Zanocelo. Portanto, o substituto do Rodrigo Fernandes na cabeça do treinador Odair Helman é o Sandri e o substituto do Dodi é o Zanocelo. Então, algumas mudanças, e também na frente o Raniel também chegou a ser testado no lugar do Juan Seco. Você percebe que neste time que eu citei não temos aí nem o Ângelo nem o Marcos Leonardo. Isto porque o Odair Helman já sabe que os jogadores serão realmente apresentados no dia 5 de janeiro para os treinamentos na Seleção Brasileira, que vai disputar o Sul-Americano na Colômbia a partir do dia 19 de janeiro. Portanto, o Odair, ciente da saída desses dois jogadores, já não conta com eles para o início do Campeonato Paulista. Olha, se você observar o time do Santos, é um time razoável, É um time razoável. É um time que vai ter algumas dificuldades na temporada 2023. É claro que com o Ângelo e com o Leonardo esse time ganha força, ganha poderio ofensivo. Mas perceba, o caso do Juan Seco, ele vai jogar como centroavante. Muitos torcedores pediam o Juan Seco como centroavante e na maioria das vezes que ele entrou o ano passado, ele entrava jogando pelo lado esquerdo, E agora vai ter a oportunidade de jogar na dele, na dele para muitos, Lembrando que o Juan Seco chegou a jogar de 10 na base, O Juan Seco chegou inclusive a fazer o papel de meia na base. É que, claro, pelas características do jogador, pela altura e pela facilidade que ele tem em fazer gols, muitos pedem o Juan Seco como centroavante. Então é natural que ele em algum momento jogasse por ali, e isso vai acontecer agora com o treinador Odair Helman. Então vamos aguardar. Repetindo aí o time base do Santos: João Paulo, João Lucas, Michael, Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Dodi e Soteldo, Lucas Braga pela direita, Mendonça pela esquerda e Juan Seco. Este deve ser o time titular do Santos na estreia do Paulistão. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Zeca, o lateral esquerdo Zeca. Nas últimas horas circulou na imprensa
Aliás, foi dada essa notícia ontem por alguns veículos de comunicação e nós fomos apurar de fato se tem alguma coisa entre Santos e o lateral esquerdo Zeca, de 28 anos. O Zeca deixou o Santos em 2018, de uma forma muito ruim, né? O Zeca saiu do Santos para o Internacional, saiu de graça com uma liminar. Isso realmente gerou um grande desgaste entre as partes. E olha, de fato, o Zeca está voltando para o Brasil e procura um novo clube, né? O staff do jogador tentou uma reaproximação com o Santos Futebol Clube e o jogador teria sido oferecido ao Santos nos últimos dias. Porém, por tudo aquilo que eu apurei, a chance do Zeca jogar pelo Santos Futebol Clube novamente é zero. O presidente Andrés Ueda estava dentro do comitê gestor quando aconteceu todo aquele problema com o Zeca. E o Andrés Ueda não gostaria nem de ouvir o nome do Zeca de novo na Vila Belmiro. Portanto, além de ser um jogador, né, que tecnicamente, nas suas últimas passagens por times aqui no Brasil e também fora do país, não rendeu aquilo que se esperava dele, um jogador que agregaria muito pouco ao Santos Futebol Clube. Além de tudo isso, toda a questão técnica, existe a questão que envolveu Santos e Zeca no passado. Então, a chance do Zeca voltar a jogar pelo Santos é zero. O Zeca estava jogando na MLS, estava jogando pelo Houston e o contrato dele vai até 31 de dezembro de 2022, né? Portanto, ele já está em fase final de contrato na Liga Americana. E o Zeca é um jogador que jogou aqui no futebol brasileiro pelo seu último time, no Vasco da Gama. Ele que passou pelo Internacional, passou pelo Bahia, passou pelo Inter de novo, né? E aí agora estava no Houston, na Liga Americana. Então tá aí, tirando esta dúvida do torcedor. Ontem eu fui muito perguntado sobre isso na live do canal no período da noite e algumas pessoas ligadas ao jogador e ao Santos também me procuraram após a live, contando aí a verdade sobre o caso. Então, realmente, houve um interesse por parte do staff do jogador de recolocá-lo no Santos Futebol Clube, porém, o Santos, neste momento, não vê qualquer possibilidade de trazer o Zeca novamente para o Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros. As informações do Peixe para você que está ligadinho no canal. O Santos segue se preparando. Lembrando que o Santos folgará neste sábado, no domingo e também na próxima segunda-feira. O Odair Hellmann vem treinando pesado e olha, a situação do Carlos Sanches ainda preocupa o staff do Santos Futebol Clube. O Sanches que vai passar por novos exames cardiológicos na próxima semana. Boa sorte ao uruguaio Carlos Sanches, que nada de mais grave de fato seja detectado e que ele possa voltar aí às suas atividades normalmente. O Carlos Sanches, uruguaio de 38 anos, que ontem a notícia assustou todos os torcedores, né? Claro que a gente deseja uma pronta recuperação, melhor de tudo para o Carlos Sanches, sem sombra de dúvidas. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço, valeu, galera. Tchau!